Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta aí, né? Depois de alguns dias de folga, né? De férias. É, Agora a gente pega aí firme. Os vestibulares já estão aí pra gente prestar. E é isso, a gente vai junto agora, né? Pra quem não me conhece, né? Os novos alunos, eu me chamo Pablo e sou professor de Biologia 1, B1. E divido a frente com o professor Daniel, tá bom? A gente vai para a nossa oitava aula. A gente tem um atraso aí de um mês, basicamente, de biologia, mas a gente vai correr aí, né, para não atrasar para os vestibulares, beleza? Então, quem não assistiu às últimas aulas, assistam, que é muito importante. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a membrana plasmática e tem uma partezinha aí de fosfolipídios que a gente viu, eu acho que na aula 1. Então é muito importante que vocês vejam, né? Porque senão vai ficar muita coisinha aí vagando e vocês não vão entender, tá bom? Então, a gente hoje vai estudar sobre membrana plasmática. Eu dei uma mudadinha aí na forma, né, que a gente estava vendo. O jeito que eu estava fazendo os slides e tal. Agora eu vou começar a diminuir um pouco os textos dos slides, vou começar a falar muito mais. É, e depois eu mando as partes mais escritas ou deixo para o final do slide os textos com tudo que eu falei, tá? Para quem depois não conseguir pegar comigo falando e né, que gosta de estudar com PDF e tudo mais. Então hoje a gente vai falar sobre a membrana plasmática, que é essa coisinha bonita aqui que está aparecendo nesse GIF, tá? Não vou dar aula utilizando isso daqui porque é horrível, né, gente? Essas imagens. Mas eu trouxe uma fotinha aqui da plataforma do Me Salva, do vídeo deles, e que acho que dá pra gente entender bastante, né? Dá pra gente ver aqui. Não vou explicar tudo, vou explicar as coisas mais importantes que vocês precisam saber, tá? A gente vai focar ali, vocês precisam focar mesmo na parte de transporte, ativo, passivo. Então, assim, eu vou explicar alguns elementos, algumas pecinhas daqui, tá? Primeiramente, qual que é a função da membrana plasmática? A função, gente, da membrana plasmática é fazer a delimitação da célula. Então, ela vai mostrar os tracinhos da célula. Então, tudo todo esse risquinho aqui, gente, é a membrana plasmática. Então, ela vai fazer a delimitação da célula. O que está para cá é fora da célula, o que está para cá é dentro da célula. Beleza? Todas as células, gente, animal, vegetal, eucarionte, procarionte, tem membrana plasmática. O que nem toda célula tem é a parede celular, beleza? Célula vegetal tem parede celular, a celulose, algumas bactérias também têm, a gente viu isso na aula passada, antes das nossas férias. Algumas bactérias têm parede celular sim, tá? Então a gente tem aqui uma célula procarionte. Como que funciona? Na célula procarionte a gente tem primeiramente a parede celular e na parte mais de dentro a gente tem a membrana plasmática, beleza? Na célula eucarionte a gente já tem de cara a membrana plasmática, tá bom? E é isso. Agora vamos voltar aqui. Já tem os spoilers, né, gente? Mas enfim. No meio extracelular. Aqui, quando a gente fala meio extracelular, vocês imaginem fora da célula, beleza? E quando a gente falar em citoplasma, imaginem dentro da célula, ou intracelular, é na parte de dentro da célula. Então, tudo que está para cá está fora e tudo que está para cá está dentro da célula. O meio extracelular, ou seja, fora da célula, ele é composto por água e a parte de dentro da célula também é composto de água. Isso vai ser muito importante ali na parte de transportes e aqui também, beleza?
Então, a gente viu que a função, né, da membrana é proteger a célula e também fazer ali a seleção do que vai entrar e o que vai sair da célula. Então, as moléculas, as substâncias que precisam entrar ou sair, precisa passar pela membrana. É ela que vai autorizar ou não a entrada e a saída da determinada substância. Tá bom? Vamos falar um pouquinho agora sobre a estrutura da membrana plasmática. O que vocês precisam saber? A estrutura básica da membrana plasmática é uma bicamada fosfolipídica, que é isso daqui. A gente viu os fosfolipídios na primeira aula, se eu não me engano, ou na segunda. E aí a gente vai falar sobre eles aqui rapidinho, tá? A parte de cima, então, é a parte do fósforo, né? A gente pode se dizer assim. E as perninhas são a parte dos lipídios. E aí eles chamam fosfolipídios, né? Então, fosfolipídios. A parte de cima do fósforo, o fósforo, gente, ele é polar, ou seja, ele se dá super bem com a água, né? Porque a água também é polar e tudo mais. Eles têm polos, então, assim, são super amigos da água. Por isso que a parte do fósforo é parte hidrofílica. A gente viu que hidrofílica é amigo da água, ok? E os lipídios, a gente sabe que lipídio ele é apolar, ou seja, ele não tem polo, então ele não vai se dar bem com a água. Lembra daquele experimento de colocar um copo de água e o óleo lá dentro? O que vai acontecer? O óleo vai ficar em cima, ele não vai se misturar com a água. Por quê? Porque o óleo é um lipídio e ele é hidrofóbico, ou seja, ele tem medo de água, ele não se dá bem com a água. Beleza? Então, a bicamada fosfolipídica é basicamente isso. E a membrana, ela é bicamada, ou seja, ela tem dois fosfolipídios, um em cima e um embaixo. Tá? Que no caso estão esses aqui em azuis. Ó. Qual que é a vantagem e a desvantagem? Isso aqui vai envolver a parte de transporte, gente. Por quê? Aqui em cima, como ele se dá super bem com a água, pode ter substâncias apolares que passem por ele sem a necessidade da proteína, tá? Então, a parte que, ó, ele gosta de água e ele está imerso em água. Aqui tem água e aqui fora também tem água. Aqui dentro da célula também tem água. Isso pode favorecer ali o transporte de algumas substâncias sem que precise passar pela proteína, beleza? Outra coisa que a gente precisa saber, quando a gente tiver alguma coisa, alguma molécula que seja apolar, ela vai precisar de uma proteína, tá? Tem coisas que são muito grandes e não passam por aqui, pela camada. E eles também precisam da proteína para passar. Então, é essa proteína que vai fazer aquela permeabilidade seletiva da membrana. É essa proteína que vai dizer se pode ou não entrar. Ela que é a portinha ali da sua célula. Então, imagine uma visita batendo no seu portão. Você chega lá e fala, não quero. Você não vai entrar na minha casa. Ou se você gosta da pessoa, a pessoa bateu lá e fala, não, pode entrar, fica à vontade. É essa a função da proteína. Ela vai falar se a determinada substância pode ou não entrar. Beleza? E, relembrando, pode ter algumas substâncias pequenas que passem por aqui, beleza? Pequenas ou substâncias polares podem passar por aqui, tá? Outra coisa que vocês precisam saber que é muito importante, esses negocinhos verdes, tá? Mas o que são esses negocinhos verdes? São os famosos glicocálice, ou o famoso glicocálice. Qual que é a função do glicocálice? É fazer a identificação celular, tá? Então, é ele que vai dar os sinais para a célula do que está acontecendo ou que não está acontecendo. Ele é muito importante ali em parte de transporte de órgãos e tudo mais.
dependendo da pessoa, se ela fizer ela receber algum órgão, o corpo dela pode estranhar ou não. O corpo dela pode rejeitar aquele órgão. Quando o corpo ele rejeita aquele órgão, é por conta do glicocálice. Agora imaginem que você é uma célula e você tem um irmão gêmeo. Chega outra pessoa, toca em você e fala: oi, eu sou o seu irmão. Você vai olhar para o seu irmão e você vai falar: não, você não é o meu irmão. Sai daqui, senão a gente vai brigar. É basicamente isso que acontece, gente. As células, elas se conhecem, tá? Então, o glicocálice, ele faz isso. Ele vai encostar e vai falar: ó, você é meu irmão, você não é meu irmão. Se você for meu irmão, você pode ficar aqui. Se você não for, você tem que sair daqui, porque eu não quero olhar para você. É basicamente isso que acontece, tá? Mas como? Como que é feito essa identificação? Por conta, gente, dos carboidratos. Toda célula, ela vai ter ali uma porcentagem de carboidrato, seja muito, seja pouco. E aí o que acontece? O glicocálice ele chega e aí ele se encontra e fala: você tem muito mais carboidrato do que eu. Vaza daqui, eu não quero ver você, você não é igual a mim. E aí chega lá e fala: nossa, cara, você tem a mesma porcentagem de carboidrato que eu, você é igual a mim, cara. É basicamente isso, tá? É desse jeito que é feita a identificação da célula. Outra coisa importante do glicocálice é que ele pode dar sinais para a célula e falar: ó, você tem que parar de crescer, porque a gente já está gigante, a gente já está encostando em geral aqui, tá bom? Então, é muito importante o glicocálice, são esses negocinhos verdes, tá? Essa glicoproteína são as proteínas, tá? Só que essas daqui elas não ultrapassam, essas daqui elas já ultrapassam. Essas daqui são as que fazem o transporte, beleza? Então, gente, gravem. Glicocálice é a identificação celular, proteínas relacionadas ao transporte e a composição da membrana plasmática é a bicamada fosfolipídica. A gente também tem um colesterol, não é muito importante, assim, não é muito cobrado, mas o colesterol, gente, ele ajuda ali na elasticidade. Ele lubrifica, dizemos assim, a membrana plasmática, porque ela não fica parada, tá, gente? Ela vai se mexendo. Ela faz pequenos movimentos assim, que é o que facilita ali, né, o transporte de alguma substância pelas bolinhas aqui e pelas perninhas, tá? Então, principalmente dia de frio, a gente sabe que no frio a gente não tem disposição para nada. Dia de frio, o colesterol age bastante ali na sua membrana plasmática, ok? Então, coloquei aqui, né, membrana plasmática, delimitação da célula, a permeabilidade seletiva, que é aquilo de que a membrana ela vai dizer quem entra e quem sai, o que entra e o que não sai. E, eu esqueci de falar, algo muito importante, modelo do mosaico fluido. Gente, esse é o modelo mais aceito de membrana, né, da estrutura da membrana plasmática hoje em dia, tá? Então, se cair, qual que é o modelo mais aceito ultimamente, não sei o que, não sei o que, não sei o que, no vestibular, é o modelo de mosaico fluido, ok? Então, o mosaico, né, por conta das peças, que tem muitas peças, tem proteína, glicocálice, carboidrato, colesterol, ok? E o dinâmico, ou seja, porque elas se mexem, elas não ficam paradinhas, ok? E aqui a gente vai entrar agora, deixa eu pegar um pouquinho de água. A gente vai entrar agora na parte de transportes. Isso é muito importante, tá? A gente tem dois transportes possíveis pela membrana. Um transporte passivo e um transporte ativo. O transporte passivo, gente, basicamente ele não gasta energia. O ativo, ele faz a quebra da molécula de ATP, ou seja, ele gasta energia, tá? Então, gravem, transporte passivo não gasta energia, ativo gasta energia.
O passivo também, né, vai em favor do gradiente de concentração, ou seja, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. E o ativo, ele vai o transporte feito pela proteína, né, que a gente viu, do meio menos concentrado para o mais concentrado. Aí ele já é ao contrário ali do gradiente, tá? Então, vamos ver quais são os tipos de transporte passivo. A gente tem aqui, em primeiro lugar, a osmose. A osmose, gente, é o transporte da água do meio menos concentrado, ou seja, do meio hipotônico, para o meio mais concentrado, para o meio hipertônico. Então, tudo que é hiper é muito, no caso aqui é hipertônico, é mais concentrado, buscando o meio isotônico, ou seja, buscando ali um equilíbrio, tá? Então, lendo de novo, é o transporte da água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, vamos supor, dentro da sua célula está lá de boa, a água, pipipi, popopó. Fora da célula tem muito sal. Vamos supor que fora da célula está super concentrada. O que vai acontecer? A sua célula, foca aqui, gente. A sua célula vai falar, ó, lá fora tem muito sal, a gente tem que fazer alguma coisa. Vamos pegar a nossa água e jogar para fora a fim de equilibrar ali a concentração de um determinado sal, tá? Então, ó, aqui fora está super concentrado, cara. Vamos pegar nossa água e jogar lá. E aí a célula joga, tá? Uma solução hipotônica, o que quer dizer? Solução hipotônica quer dizer, então, que dentro da célula está mais concentrado do que fora. O que vai acontecer? A água que está fora da célula vai entrar na célula para causar o equilíbrio, tá? Em uma solução isotônica, ela já está em equilíbrio, então a concentração que está aqui fora é a mesma que está aqui dentro. Ok? É basicamente isso. Perigo. Por que não podemos ingerir a água do mar? A gente sempre teve essas dúvidas quando a gente estudava ali, né, no ensino fundamental. Por que a gente não bebe água do mar se a água doce está acabando? Gente, não podemos ingerir a água salgada por conta disso. Se você bebe muita água salgada, a concentração fora da sua célula ela vai ser maior. O que vai acontecer? As suas células elas vão jogar a água para fora. Quando a sua célula joga a água para fora, o seu corpo ele vai precisar de um jeito de eliminar aquela água. Quando você elimina a sua água da célula, você ficou desidratado, você não hidratou como era para ser feito. Então, quando você bebe água salgada, você desidrata ao invés de se hidratar. E também pode causar outros problemas, como a diarreia. A diarreia, gente, ela desidrata também. Por isso que quando a gente tem muita diarreia e tudo mais, se você vai no médico, ele pergunta para você, e se você fala, ó, foi o dia inteiro, ele vai te dar soro, porque o soro ele vai equilibrar, ele vai te hidratar e vai equilibrar a sua água e a concentração de sal dentro do seu corpo. Beleza? Então, não devemos beber água salgada em momento algum. Beleza? Outro meio passivo é a difusão simples. É o transporte do soluto. O que é soluto, gente? Tudo que pode ser dissolvido, tá bom? Então, é o transporte do soluto do meio hipertônico ao meio hipotônico, ou seja, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. E os solutos eles passam pela bicamada fosfolipídica, ou seja, eles não precisam de uma proteína para passar, eles passam direto ali pela camada, tá? Um exemplo, eu não achei uma fotinha, mas tem um exemplo aqui. A gente tem um meio que ele está com 6 sal e o outro meio que está com 4 sal. Esse meio, ele é gente boa, ele vai falar, ó, cara, eu vou te dar um sal para a gente ficar igual, beleza? E aí ele deu um sal para cá
esse aqui de 4 ficou para 5. E aqui, depois no fim, esse daqui, como ele deu um sal, ele perdeu um sal, ficou 5. E aqui ele tinha 4, ganhou 1, ficou com 5. Equilíbrio, os dois estão com a mesma quantidade de sal. Ninguém com mais e ninguém com menos, eles estão iguais, beleza? É desse jeito que ocorre a difusão simples. Temos também a difusão facilitada, tá? O que é? É o transporte do soluto utilizando a proteína, as proteínas da membrana. No caso, as proteínas permeases, tá? É o nome das proteínas. Então, os solutos eles passam pela proteína da membrana. Não é igual aqui que passa direto pela camada. A difusão simples, o sal ele vai passar por aqui, ó. E na difusão facilitada ele vai precisar dessa proteína. Se não tiver a proteína, ele não consegue fazer o transporte. Beleza, pessoal? Então, ó, a gente está aqui, ó, vendo o transporte. Vocês estão vendo que é muito gigante para passar aqui? Não passa, ele necessita da proteína para passar. E a proteína, ela se encaixa, ó, a substância, ela se encaixa perfeitamente na proteína. Ó, se encaixa perfeitamente. A mesma coisa com a bomba de sódio e potássio, que é o que a gente vai ver agora. Transporte ativo. O transporte ativo, a gente utiliza muito o exemplo da bomba de sódio e potássio, tá bom, pessoal? Tá, a gente viu então que o transporte passivo ele não envolve o gasto de energia, o transporte ativo ele já envolve o gasto de energia. E aí, então, o soluto ele passa do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Aqui, gente, vai contra o gradiente. Enquanto os outros eles passavam do meio mais concentrado para o menos concentrado, aqui ele vai passar do menos concentrado para o mais concentrado, indo contra o gradiente de conservação. Um exemplo, bomba de sódio e potássio. Aonde que temos a bomba de sódio e potássio? Quando você tem impulso nervoso, que isso ocorre 24 horas do seu corpo, e contração muscular. Então, toda vez que você está tendo um impulso nervoso e a contração muscular, a bomba de sódio e potássio está agindo no seu corpo, beleza? Na sua célula. Ó, então, a gente tem aqui a proteína, ó, o sódio ele vai encaixar perfeitamente e o potássio ele vai também encaixar perfeitamente. Fiquem vendo, ó lá. Tá? Então, proteínas específicas. Então, a gente viu que o soluto ele vai passar do meio menos concentrado, aí vocês podem notar. Ó, aqui a gente não tem abundância de sódio, né? Ó, a gente tem... Cadê? Vamos ver. Olha lá, ó, 3 sódios aqui, 6, né, o total. E olha o tanto de sódio que a gente tem aqui, ó. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai tirar 3 daqui e vai jogar lá para o outro. O potássio ele está em abundância dentro da célula, e aqui ele não tem tanto. O que ele faz? Ele pega 2 potássio e joga para dentro. E a bomba de sódio e potássio é sempre assim. Ela vai expulsar 3 sódio e vai puxar 2 potássio. Expulsa 3 sódios e puxa 2 potássio. Sempre assim. A diferença é que na hora que ela vai realizar esse procedimento de jogar o sódio para fora, ela vai quebrar a molécula de ATP. Quer ver? Ó, a molécula de ATP é a molécula de energia. Quebrou, gerou a energia, liberou fósforo e o ADP. Beleza, gente? Então, é nessa parte, quer ver, que vai brilhar aqui, que é quando a gente quebra, ó. Quebrou a molécula de ATP, usou a energia. Beleza, pessoal? Se não tiver essa molécula de energia aqui, a proteína não funciona, o transporte não é feito. Então, lembre, transporte ativo vai do meio menos concentrado para o mais concentrado, tá? E ocorre o gasto de energia. Tá bom, pessoal? Uma coisa, né, eu já falei lá, né, sobre a diarreia e tudo mais. A gente tem que ter cuidado. A gente tem sempre que ter uma alimentação muito boa para ter o equilíbrio na nossa célula. Tomar muito cuidado com o que a gente vai beber, enfim. Por quê? Pode ocorrer, gente, da sua célula ela ter muito sal ou estar muito concentrada. A gente fala sal, mas não é só sal de cozinha, gente, é todos os sais.
E a gente tem que tomar cuidado para que dentro da sua célula não esteja muito concentrado. Por quê? Se lá estiver muito concentrado, vai entrar muita água dentro da sua célula, muita água. E o que que vai acontecer? A sua célula ela pode estourar. E quando a sua célula estourar, o que que vai acontecer? Ela vai morrer. E aí, né, o seu corpo ele tem milhões de células. Mas imagina se milhões de células explodem dentro do seu corpo. Você morre. E a mesma coisa é fora da célula. A gente tem sempre que tomar cuidado com com o meio, né, extracelular muito concentrado, porque a célula vai jogar a água para fora. E aí ela vai murchar, ela vai virar uma uva passa, tá? E aí ela pode murchar e morrer do mesmo jeito. Então, a gente sempre tem que deixar ela ali totalmente equilibrada, ok? Um exemplo disso, gente, é a uva passa. A uva passa, ela tá sequinha, ela tá murcha. Se você coloca ela na água, ela vai inchar, tá? Esse é um grande exemplo de osmose. É muito bonitinho. Vocês podem reparar, se vocês colocarem uma uva passa dentro de um copo de água, a água vai entrar na uva passa e vai fazer com que ela inche, né? Ela cresça, entre aspas. Ok, pessoal? Bom, a nossa aula foi isso. Espero que a gente tenha aí um retorno maravilhoso. E agora tem que ser pau na máquina. Pessoal, a gente tem o nosso grupo, se surgir alguma dúvida. Vou tentar mudar aí um pouquinho das aulas para ficar mais legalzinho, beleza? E se surgirem dúvidas, o WhatsApp está aberto. Não espere as monitorias. Se surgir dúvida hoje, já pode mandar, que a gente já resolve, tá bom, pessoal? Muito obrigado quem assistiu. Se cuidem e a gente se vê semana que vem. Fui!